Olá, players! Essa live da Game Terapia Brasil. Nessas lives a gente te ajuda a transformar videogames comuns num poderoso recurso de reabilitação, né? Então essa é a intenção, desmistificar a dificuldade de utilizar o videogame na nossa prática clínica. Hoje a gente tem um tema interessantíssimo, a gente vai falar sobre o uso da game terapia nas disfunções do assoalho pélvico, no tratamento das disfunções relacionadas ao assoalho pélvico. Então, a gente tem uma convidada para hoje, Laura Della Negra, do Instagram @assoalho pélvico. Ela já está por aqui. Oi, Aê! tudo bem? Caiu uma chuva aqui agora há pouco. Eu falei, ih, o sinal da internet, porque já não está muito bom esses dias, né? Então eu achei que a gente podia ter problemas aqui, mas ó, foi rápido, foi Qualquer ótimo. coisa me fala que eu vou ficar sem fone, porque eu tô Foi, com fone meio ruim. tá bom, Mas qualquer coisa eu pongo, se tá bom, precisar. mas tô ouvindo, tá ótimo, tô ouvindo perfeito o seu áudio. Aí as pessoas podem ir dizendo pra gente, viu? Se o áudio ficar ruim, a Boa. gente, né? A gente tenta resolver aqui. Me diga, Legal. Laura, e aí, esse Quanto tempo, né? movimento? Quanto tempo, menina? A gente não vai dizer aqui há quantos anos a gente se conhece, não, né? Não, não vamos? Vamos. Você foi minha professora. Sabe o Nem que eu tava fala falando? isso! Laura, não fala isso! Não, mas você é uma das pessoas responsáveis por eu seguir essa área, né? Tipo, Não é, menina? porque É verdade. foi por sua causa que eu conheci, por isso que eu gostei, porque meu caminho era ortopedia, né? Eu lembro, eu lembro. E aí eu E aí, desviei o caminho, não foi? ainda bem, né? Ainda Não, bem, ainda enfim, bem. eu gosto de ortopedia, mas eu acho que Mas tem ainda mais a ver. bem. Ainda bem, eu É, acho que foi sucesso, era o seu caminho mesmo. Eu acho super. Então é isso, gente. Laura foi minha aluna, foi minha monitora e depois seguiu, né, nessa área de uma forma brilhante. Faz um trabalho lindo hoje de conscientizar mesmo, tanto fisioterapeutas que querem aprender mais sobre disfunções do assoalho pélvico, como pacientes mesmo, pessoas que têm dúvida, né, uhum. sobre essa região pélvica, sobre quais são as funções, como o fisioterapeuta pode ajudar no tratamento. Então, eu acho que foi um caminho super acertado. E aí, hoje é uma fisioterapeuta super de sucesso nessa área, e é um orgulho para mim, né? Ter acompanhado aí desde o começo. Me fala um pouquinho, Laura, sobre a sua atuação mesmo na fisioterapia voltada para as disfunções do assoalho pélvico, como você conduz, assim, que recursos você costuma usar, como é a adesão dos seus pacientes, como você tenta tornar a fisioterapia mais atrativa, mais dinâmica, porque a gente faz isso o tempo todo, né? Diga aí um pouquinho da sua experiência. Acho que deu uma travadinha, vamos ver aqui se volta. Travou para mim, voltou? Voltou, mas você não Pronto. travou para mim. Ah, Mas qualquer coisa me fala que tá eu bom. falo. Tá. Então, eu trabalho basicamente com mulheres, e mulheres, eu digo mulheres saudáveis. Então, assim, tipo, uma mulher com alguma disfunção no assoalho pélvico, mas sem nenhuma disfunção neurológica. Não porque, só porque eu tenho menos experiência, então quando chega algum caso para mim, assim, eu acabo. Sim. Então, eu trabalho com gestante, né, pós-parto e mulheres que têm alguma disfunção, tipo incontinência urinária, fecal e disfunção sexual. Sim. Como que funciona minhas sessões? Eu sou bem dinâmica, né? Eu acho que até por isso que tem perfil até de paciente que funciona mais comigo e paciente que não. E aí eu tento sempre trazer alguma coisa nova. Então, ou exercícios diferentes, porque eu fiz uma formação em fáscia, né? Eu tenho uma formação em Rolfing que faz eu ter essa visão mais global, talvez. E sempre eu tento trazer coisas. Então, eu uso eletromiografia, uso. Não é um game, mas tipo. Sim. Eu tento trazer tipo um Elvi, sabe esses dispositivos que agora Sei. tem no Go? Então, Sim. com o objetivo de tentar deixar mais interativo. É E uma forma pensando de até. game terapia. É uma forma de game terapia. É. É.
Eu É, tenho um aparelho de eletromiografia que ele tem alguns jogos que fica mais sim, divertido mesmo, né? Que fica. fica mais É, interessante. E sim. sempre com o objetivo de, além de deixar, eu acho, o treinamento mais legal, tanto para mim quanto para paciente, que eu acho que isso é importante, não só Sim. para paciente, mas para mim, para não ficar uma coisa entediante. A gente sabe que a fáscia, que é o tecido que tem no assoalho pélvico, né, ela precisa de estímulos diferentes. Então, até por isso que contrair e relaxar só, tipo, o que chamavam de Kegel, né, não é o suficiente. Então, ela precisa de instabilidade, precisa de comandos verbais, precisa de estimular, a gente precisa estimular as camadas, e aí eu acho que As diferentes direções, né? A soltura, na verdade, também para a melhora da função muscular, né? A gente tem que pensar mesmo na fáscia como aliada nesse processo e um componente importantíssimo. E quando as pessoas deixam de lado, é um problema mesmo, né? é, e fica. Então, o meu tratamento é sempre pensando em ser uma coisa mais dinâmica mesmo, assim. Eu tento Uhum. colocar no dia a dia até para não ser chato, né? Eu não vejo mais como a físio, eu achava chato, assim, mas agora eu não acho mais. Porque você pode trazer coisas menos chatas, tipo, você Isso, pode fazer associações legais. isso mesmo. Então, e É. não é só contrair e relaxar, né? Tipo, é sobre alinhamento, sobre o jeito que a gente senta. Então, é muito mais um pensamento no seu bem-estar para o seu assoalho pélvico estar bom do que ficar pensando só no assoalho pélvico, né? Exatamente, nessa questão global da saúde do corpo, para como consequência você ter um efeito localizado, né? E aí, no nosso caso, nessa região pélvica, precisa muito dessa visão mesmo, é importantíssimo a gente conseguir pensar nisso. E aí, quando você me diz que você achava chato, mas que quando você muda essa visão e que você traz para o seu atendimento esse dinamismo, né? Isso muda tudo, porque não é só assim, é chato para você, mas quando é chato para você, é chato para o paciente também, né? Total, total. Então, voltar para o próximo atendimento é um esforço quando você sabe que ali vai ser aquela mesmice, aquela repetição, né? Aquela coisa que de alguma forma pode até funcionar e muitas vezes funciona, né? Da forma clássica, enfim. Mas quando você baixa a adesão, como que tem resultado, né? Se o paciente não tem vontade de voltar, então é trazendo esse dinamismo mesmo, essas terapias diferentes e movimentos corporais, globais, que a gente vai conseguindo aumentar a adesão e, consequentemente, eu entendo que os resultados também você consegue ter com mais facilidade hoje, né? Eu acho que sim, eu acho que é. E aí, estudando, enfim, a gente não pode colocar o. Eu tento, né, trazer, tipo, a contração do assoalho pélvico, ela deveria ser automática, né? Então não pode ser uma coisa tão pensada, né? E aí, porque primeiro fica chato, né? E depois você não consegue, né? Tipo, você não vai correr contraindo o assoalho pélvico, você não Pois pensa em é. contrair seu glúteo, então você não vai correr contraindo o assoalho. Então eu acho que enfim, pensar dessa forma também. E aí era isso que eu vi os comentários e aí me desfoquei. Mas assim, pensar que, falando da face, como a gente tem essas conexões no corpo, se você estiver trabalhando o seu pé, você vai trabalhar a face do assoalho Uhum, pélvico. Então, tem um exatamente. estudo até que no meu mini curso eu falo sobre ele, que foi um estudo que fizeram com mulheres usando salto, né? Então, avaliaram a mulher, o assoalho pélvico da mulher com salto alto, ou seja, a mulher estava com uma flexão plantar, né? E depois fizeram com o apoio do pé inteiro. Então, o apoio do pé inteiro e a ponta do pé. E aí viram que o assoalho pélvico das mulheres com o apoio só da ponta do pé era pior do que a contração, do que as mulheres com o pé inteiro apoiado. E aí, tipo, a conclusão do estudo é não, mulheres com incontinência não devem usar salto. Mas não é por aí, né? Eu acho que daí é isso. O que a gente tem que trazer para a nossa prática? Como é que você está estimulando a mulher a ficar? Ela contrair o assoalho pélvico dela? Você coloca o apoio do pé ou ela fica na perneira?
E aí, quando ela fica sentada na maior parte do dia dela, ela fica com a perna apoiada os dois pés ou ela fica só com o pé direito? Se ela ficar com o pé direito só, provavelmente o assoalho pélvico do lado direito dela vai ser mais forte que o esquerdo. E aí, enfim, Sim. pensando nisso, né, no corpo inteiro, tipo, a gente precisa estimular. E aí eu acho que o game traz essa forma, essa É, possibilidade. eu acho que a ideia vai nesse sentido mesmo. Quando você fala, quando você trata a paciente deitada na maca, com as pernas apoiadas na perneira, e por muito tempo as pacientes foram tratadas assim, né? A gente ainda tratam, né? A gente está perdendo uma vantagem mecânica incrível que a gente podia estar ganhando para o assoalho pélvico. A gente está perdendo a ativação dessa musculatura na atividade funcional, no movimento, em como a paciente se comporta no dia a dia, né? Nas atividades dela. Você atende atleta? Eu ajudei a fundar o setor, né, de ginecologia lá da. Lembro. Da E Unifesp. aí fiquei bastante tempo. Agora atendo, não tanto igual atendia antes, claro, mas atendo. Atendo, vai, um quinto das minhas pacientes. É Ah, bem menos. então. É. Então, quando a gente fala de videogame, não exclusivamente para pacientes atletas, mas quando a Claro. gente fala, né? Quando a gente fala do videogame, é nesse sentido, da gente conseguir, então, trazer para o nosso dia a dia, né, da prática clínica, uma cinesioterapia de uma forma onde a ativação da musculatura do assoalho pélvico, quando a gente quer ativar, né, quando a gente quiser fortalecer, enfim, ou até a diminuição do tônus, o relaxamento dessa musculatura, sejam alcançados na atividade funcional. Seja ela qual for. Então, independente do console que a gente escolheu e do jogo que a gente escolher, a gente vai conseguir fazer com que o paciente trabalhe ali no movimento do jogo, que é sempre uma atividade funcional, com obstáculos, com dupla tarefa, com uma ação cognitiva enorme, né? Karen estudou muito a questão cognitiva, motor e emocional dos videogames no tratamento fisioterapêutico, tanto no mestrado como no doutorado dela. Então, quando a gente fala dessa questão de trabalhar na atividade funcional, durante o movimento do jogo, a gente está fazendo um trabalho imitando, né, mimetizando o que o paciente faz no dia a dia. Porque ele não se desloca da cama para o banheiro, por exemplo, quando quiser urinar, sem nenhum obstáculo no caminho, sem ninguém chamando, sem nenhum telefone tocando, sem nenhuma distração. E o videogame traz isso, então ele tem que prestar atenção na ação do jogo que ele vai ter que realizar, que pode ser saltar, que pode ser agachar, que pode ser se desviar, enfim, associada à ação motora que você pediu especificamente para aquela musculatura ou para aquela região do corpo. Você pode estar trabalhando sua mobilidade. A gente não trabalha só contração e relaxamento da musculatura do assoalho pélvico, né? Mas mobilidade da pelve, relaxamento, coluna lombar, que tem tudo a ver com o assoalho pélvico, né? Karen falou daí as assimetrias, acho que foi quando você estava falando da questão das fáscias, né? Na escoliose também pode acontecer essas assimetrias na musculatura do assoalho pélvico, porque é isso, né? Que você falou também da posição do membro inferior quando a paciente está sentada. Isso também pode vir de cima para baixo e impactar diretamente, né? Porque a pelve está aí distribuindo o peso que vem de cima e o peso que vem do impacto do solo, né? Que vem de baixo para o resto do corpo. Então, essa região central sofre o tempo todo, né, de todas as formas. Então, se o tratamento não for dinâmico, quando a paciente vai para o dinâmico, e aí você vê isso nas suas pacientes, quando ela vai para o dinâmico, ela consegue responder no dinâmico, no dia a dia, nas atividades que ela faz, porque ela treinou assim. Né? Você treinou assim. Então, o que a gente diz é que o videogame facilita muito nesse sentido, porque a gente trabalha a criatividade numa consulta de tratamento de fisioterapia do assoalho pélvico de uma forma incrível, né? Porque a gente quer que o tempo todo situações reais sejam simuladas ali, porque é isso que você quer que a paciente leve para a vida. O videogame faz isso por você.
Então, o jogo traz essa atividade, entende? Então, quando o jogo traz a atividade, essa preocupação do fisioterapeuta de tornar aquilo mais próximo das atividades reais do paciente, diminui muito esse esforço e a gente pode focar no que a gente quer de movimento corporal, no que a gente quer de sincronia, de ritmo, de associar uma atividade motora com outra. E junto com isso, a questão cognitiva, né? Que o paciente tem que pensar o tempo todo, porque você não espera aquilo acontecer numa fisioterapia sem videogame. Então, você não espera aquilo acontecer, o paciente fez, tá bom, agora vamos fazer isso. Então, agora vamos fazer... O jogo traz na velocidade do jogo. Então, o paciente tem que dar o seu jeito. E lógico que cada jogo vai ter um momento certo, você vai ter que ter avaliado esse paciente, você tem que conhecer a game terapia para conseguir indicar um melhor jogo no melhor momento, para não ter frustração. Mas, nesse sentido, os jogos melhoram muito. E para assoalho pélvico especificamente, no método Game Terapia 7D, que é esse método que a gente desenvolveu para o uso do videogame, né, nas disfunções do assoalho pélvico, a gente já adaptou, por exemplo, o videogame sendo utilizado junto com cones vaginais, com biofeedback eletromiográfico de superfície ou intracavitário, muito legal. Nas suas pacientes jogando sentadas ou em pé, porque a gente tem uma plataforma, né, do Nintendo Wii, por exemplo. Então, eu até peguei... Jogar Mario, por exemplo, Mario Bros. Então, os jogos que são jogados com joystick, eles não são exergames, né? Então, os exergames, que daí são jogos com exercícios, esses vão... E aí a Nintendo, que é do Mario, né, mas não os jogos específicos do Mario, mas tem algumas coisas de exergames relacionadas a... e aí a gente consegue utilizar. Então, a plataforma, que é essa plataforma, que é uma plataforma de pressão, né? Que a gente chama de balance board. É o movimento, então, vou mostrar aqui para você. É o movimento, então, da pelve. Agora eu quero ver se eu vou ter força para apoiar as duas coisas. É o movimento da pelve sobre o balance que vai fazer o jogo acontecer. Então, quando a plataforma foi desenvolvida, na verdade, para as pessoas jogarem em pé, né? E aí, quando você coloca essa plataforma sobre steps, por exemplo, pense em steps de academia, você pode empilhar, colocar o balance em cima, ou um puff numa altura de uma cadeira, a pessoa senta, pés apoiados no chão, sentada, enfim. E aí é esse movimento da pelve que ela vai fazer, né, na circundução, nas diferentes direções, que vão desencadear a alteração de pressão no balance e a ação do jogo, que pode ser andar para frente, andar para trás, desviar de um obstáculo para um lado, para o outro, pode ser um bambolê, e aí a gente vai ter a circundução da pelve num jogo de bambolê, por exemplo. Então, aí a gente pensa nessa questão que o paciente tem o contato da pelve, né, dos isquios, principalmente, aí do assoalho pélvico, com uma plataforma. E a partir dessa mobilização, o jogo acontece. Então, você tornou essa cinesioterapia... além de cognitiva, além de motora, tem uma questão emocional muito grande relacionada a isso, que Karen fala muito disso, que é a questão da música tá acontecendo, né? Tem uma música, tem um som, cada vez que pega uma moeda tem um plim, você ganha vida, você ganha pontos, você passa de fase. Então, isso vai fazendo... Muito! Então, quando a gente fala dos jogos desenvolvidos por essas empresas que desenvolvem o biofeedback, por exemplo, eletromiográfico, funcionam muito bem, mas eles ainda são muito estáticos perto dos videogames comerciais, entende? Porque esses jogos comerciais, eles foram desenvolvidos para o lazer e a gente adapta eles para a fisioterapia. Então, a interface é muito mais divertida, é outra. O paciente está solto, né? No Xbox, por exemplo, o paciente não precisa da plataforma, não precisa de controle, não precisa de nada, é um avatar, né? Ele está no jogo, então a imersão acontece, o paciente se sente naquele novo cenário e você pode trabalhar muitas atividades, né? A gente tem, por exemplo, esse jogo, ó, o Kinect Adventures, que é do Xbox, que tem muitos jogos, né? Mas esse, por exemplo, do bot,
prever agachamento, salto, desvios laterais, movimento de membros superiores para pegar as moedas que vão aparecendo pelo caminho, né, para ir ganhando pontos. Então, é esse trabalho mental que a gente faz, sessão a sessão, consulta a consulta, de tornar aquilo menos entediante, menos monótono, que o videogame, de alguma forma, está fazendo por você e te economizando nesse sentido, né? Então, eu costumo dizer que facilita a nossa vida, no sentido de que você não precisa mais se esforçar para convencer a paciente de que ela quer voltar. Ela quer voltar, porque ela quer jogar de novo, porque ela não ganhou a quantidade de pontos que ela queria. Você falou para ela que tem um outro jogo mais divertido que ela vai jogar na próxima sessão. Se ela for bem nesse, dá para passar para o próximo. E aí agora ela está curiosa para voltar e saber qual é o próximo, né? Dá para jogar em dupla muitos dos jogos, então tem a questão da competitividade, que mesmo sozinha a pessoa está competindo, né, com ela mesma. Mas quando você coloca dois pacientes que estão no mesmo nível assim de tratamento, enfim, com os mesmos objetivos, está um competindo com o outro, então é divertido. E o fisioterapeuta está de olho no paciente. Ele está dando comando verbal, ele está fazendo o estímulo manual adequado para o direcionamento, né? Ele se preocupa que o paciente consiga jogar, sim, mas ele se preocupa, porque senão não vai ter graça para o paciente se ele não conseguir avançar no jogo. Então, você tem que ter escolhido o jogo certo para aquele momento. Mas a nossa preocupação está mais direcionada para o que a gente quer da questão de execução motora daquele paciente, né, naquele momento. Então, você está olhando para o paciente, para a pelve dele, para a respiração, para o ritmo, né? Então, a pessoa escreveu aqui, ó, Wellington, a premiação obedece a esquema de reforçamento de razão fixa ou variável. Não sei se é uma pergunta. Quando a gente fala de premiação, essa premiação do jogo, de ganhar mais pontos, de ganhar mais medalhas, de passar de fase, cada jogo vai ter o seu ritmo e as suas recompensas, né? Que o paciente vai conseguindo. E a gente fala que você pode tornar o ambiente, você pode gamificar o ambiente, no sentido de que, por exemplo, você pode pôr um cenário de videogame no seu consultório, você pode... A gente usa roupas, né, de videogame, mas assim, o paciente chega e você fala, e aí, tá pronta para o jogo? A gente cumprimenta a nossa audiência com olá, players, porque a gente entende que é isso que você também deve fazer com o seu paciente quando você usa game terapia, né? Aproveitar todos os benefícios que ela pode trazer aí para você, né? E como que faz? Diga aí. Desculpa. Não, pode falar, pode falar. E aí, tipo, agora curiosidade mesmo, não foi combinado essa pergunta, mas tipo, nada foi combinado. Como assim vai ser que eu vou perguntar uma coisa que tipo, e quais jogos que são, tipo, como que eu faria para adquirir, como é que faz? Pronto, então vamos lá. Os consoles primeiro, né? Vamos falar, para a gente falar chegar nos jogos, a gente precisa falar dos consoles. Os consoles do método Game Terapia 7D são os consoles comerciais, porque eles são mais baratos, porque eles são mais divertidos, porque a interface é melhor, porque tem mais jogos disponíveis no mercado e porque eles são facilmente adaptados. Então, a partir dos consoles, quando a gente fala comerciais, a gente está falando principalmente da Nintendo, do Xbox, né, e do PlayStation. Então, da Microsoft, né, com o Xbox e do PlayStation, porque são consoles que têm sensores de captação do movimento. Precisa ser assim, porque se o console não tiver o sensor para captar o movimento, ele não vai funcionar como Exergame. Sim. A partir daí, né, do console que você tem disponível, porque às vezes um desses você tem em casa e não está usando, porque você não sabe que isso é possível. Muitas vezes um vizinho tem e está lá. A gente costuma dizer que dá para conseguir videogames de graça. Tem até um vídeo no nosso feed, como videogames de graça aqui, porque a gente ensina como. Se você colocar nos seus grupos de WhatsApp, quem tem um videogame, que não sabe o que fazer, que quer vender ou que quer doar, a gente já conseguiu videogames assim, doados para o serviço mesmo do Hospital das Clínicas, da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, onde a gente trabalha. O videogame foi doado por um aluno porque assistiu uma aula minha, o videogame estava lá fechado, nunca tinha sido aberto, um Nintendo completo, e aí na aula seguinte ele levou e doou para o ambulatório. Que legal. Então eu acho que é isso, eles são baratos mesmo, se você for comprar, mesmo os descontinuados, eles ainda estão à venda, é possível comprar, são mais baratos ainda, e as pessoas podem até querer dar, porque está lá, entendeu? Entulhando e ocupando espaço. Então,
Eles são baratos, além de tudo. Aí os jogos, né? Quando a gente fala do Nintendo, eu trouxe duas possibilidades do Nintendo com o Balance, né? Com esse Uhum. Balance que eu mostrei. O Wii Sim. Fit Plus é esse jogo que normalmente vem junto com o Balance. Se ele não vem, você Uhum. pode comprar separado. Ele é bem baratinho. E ele tem diversas atividades de equilíbrio, cardiovasculares, yoga, fortalecimentos musculares. Esse tem um jogo de bambolê, por exemplo, mas ele tem também outras possibilidades de esporte. Então, a gente tem, por exemplo, esse Wii Sports, Uhum. que a gente pode... Tem muitos esportes, alguns que nem são comuns no Brasil, no nosso país, mas são divertidos de jogar. Mas tem também, por exemplo, tênis, tem vôlei, tem basquete, tem tênis de mesa, né? Ping-pong, tem ciclismo, tem um de tipo aeromodelismo, tem beisebol, Que legal. golfe, boliche. Então, além disso, o Nintendo é muito legal, eu sou super fã. Ele tem acessórios. Então, por exemplo, tem uma espada, ó, tá vendo? Então, num jogo de Ah, luta, por exemplo, você vai acoplar o ah, controle na espada, né? O paciente vai prender isso na mão dele. E aí, depois que ele está acoplado, ele fica bem presinho, direitinho, ó, o paciente vai conseguir movimentar, e o sensor tá captando esse sinal, né, emitido pelo uhum. controle. Então, ele vai conseguir jogar entendendo que ele tem uma espada na mão, né? Que Por legal. exemplo, né, se for uma espada. Mas tem também, por exemplo, aqui eu trouxe a raquete de ping-pong. Então também acopla, tem a de tênis, tem o taco de golfe, tem o taco de beisebol. A gente tem todos esses Que legal. acessórios. Tem volante. Então, por exemplo, o Mario Kart é um exergame. Porque você vai jogar como... E aí, ombro, dá para trabalhar membros superiores, dá para trabalhar, né? Punho, então, enfim. Muitas possibilidades. E aí, como eu falei para você, para o assoalho pélvico, a gente pode adicionar, então, os acessórios. Por exemplo, o cone vaginal junto. A gente já adaptou o cone introduzido e durante os jogos, a gente já adaptou sondas intracavitárias, eletrodos de biofeedback Sim. eletromiográfico, para serem possíveis serem utilizados com a paciente sentada no balance ou em pé. Uhum. Eletroestimulação, muito legal, porque dá para você colocar no músculo que você quer a estimulação elétrica e disparar com o disparador, você, fisioterapeuta, na hora que você quer que a ação muscular aconteça durante o Que jogo. Você vai bacana. explicar para o paciente, claro, vai testar antes para não ser um susto, enfim, mas porque tudo tem que ser treinado, mas aí você Sim. consegue, entendeu? Fazer com que a musculatura tenha um estímulo elétrico ali, além da contração voluntária do paciente, como um lembrete durante um início, por exemplo, de tratamento. Quando você associa o biofeedback eletromiográfico, o paciente está prestando atenção no jogo, mas você consegue ver a tela para ver se quando você está solicitando a ação motora muscular, de fato o paciente está conseguindo fazer. Né? Então dá para você Sim. colocar e eles não interferem, entendeu? No videogame, o sinal. Então Que legal. você consegue adaptar e a gente já adaptou e aí peso, né? Dá para pôr peso de membro superior, caneleira, dá para pôr peso de tronco, né? Dá para pensar nas faixas elásticas, então TheraBand, Uhum. minibands, dá para utilizar durante. Então, eu acho que acaba fazendo, além de trazer essa questão dinâmica e de melhorar a interatividade do paciente com o treinamento funcional, também é efetivo, muito efetivo, além de divertido. Né? A gente fala que Uhum. é efetivo e divertido, porque precisa ser efetivo, não adianta só o paciente ir lá brincar. Karen tem uma Claro. frase que ela fala, não é o jogo pelo jogo. Porque não é Sim. mesmo. Se você colocar o paciente para jogar e for tomar um cafezinho, não vai ter o efeito que você espera só porque Sim. você tem Só videogame. O do paciente não foi lá comando. brincar, né? Ele não vai no seu consultório brincar, ele quer o resultado, além de tudo. Claro. Mas você tem que saber, então, tirar o melhor proveito para ele ser efetivo, além de divertido. Porque divertido ele já é, né? Uhum. Então, para ele ser efetivo também. E aí, muito importante que
para usar a game terapia nas disfunções do assoalho pélvico, tudo que veio antes de conhecimento que você acumulou durante a sua vida profissional, que eu acumulei durante a minha vida profissional, de avaliação, de detecção das disfunções, de orientações, de tudo isso, os outros recursos todos que a gente utiliza continuam valendo e sendo necessários. Então, por exemplo, esse curso que você está ministrando agora, que eu quero que você fale dele, sobre... aí você vai falar melhor qual é o objetivo, mas assim, identificar, fazer com que a paciente consiga identificar essa musculatura, antes de mais nada, é fundamental, porque o videogame não vai fazer isso por ela. Ele é uma cinesioterapia, né? Então, isso que você está ensinando, por exemplo, nesse seu curso, não é dispensável porque você usa videogame. Nada é dispensável porque a gente usa videogame. É só uma forma diferente de fazer a cinesioterapia. Isso precisa ficar claro, né? É um recurso cinesioterapêutico. Então, fala um pouquinho desse seu curso sobre... Eu não sabia, obrigada. Eu não sabia, tipo, que dava para fazer essas coisas da mobilização pélvica. Eu acho que isso é a grande vantagem, que talvez nada ainda, acho que chega nisso. Porque aí, fazendo um link... O meu curso, na verdade, é um mini curso, né? Tipo, são 2 horas. Mas é fundamental. Quantas horas? São 2, é rapidinho. Eu nunca fiz curso, né? Eu falei que foi a primeira vez que eu tô fazendo. Adorei a ideia, achei genial. Genial. E aí, enfim, é uma forma de eu falar um pouco das coisas que eu estudo e da forma que eu penso. E aí, tipo, eu trabalho muito com essa ideia da fáscia, que foi que eu falei lá no começo, né? Então, a fáscia, ela tá muito conectada no corpo inteiro, né? A fáscia é um tecido só e não tem origem e inserção, né? Tipo, a gente tem fáscia daqui até o dedão do pé. E a fáscia funciona como um tecido inteiro que tem a gente fala que tem uma tensibilidade, né? Que tem uma resposta elástica. E para qualquer tecido ter uma resposta elástica, ele precisa estar bem, entre aspas, esticado. Então, se você pensa em suporte do pé, em como ela está alinhada, no posicionamento da pelve, e eu acho que isso pode, tipo, realmente mudar muito a forma de ver. Porque é isso, você não vai deixar de pedir para o paciente contrair, não é que ela não vai mais fazer contração, mas ela consegue se ver e ver, tipo, como que a pelve dela tá influencia no suporte do pé, não sei, tipo, pensando nessa parte Tudo. como é que chama? Da plataforma. Do balance, Isso. Então, eu acho que realmente é muito legal, eu acho que faz muito sentido. E até porque, mesmo com eletroterapia ou cinesioterapia, desculpa, biofeedback, as contrações que você pode pedir são diferentes. Então, tipo, não necessariamente você precisa estar olhando o assoalho pélvico da mulher o tempo inteiro para ver se ela está contraindo, da forma que ela está contraindo. E no meu curso eu falo muito sobre frente e trás, sobre relação de triângulo anterior do assoalho pélvico e triângulo posterior. Então, como você consegue estimular mais parte anterior e parte posterior, pensando no posicionamento da pelve, pensando no posicionamento dos pés, que tipo você consegue acionar mais anterior se você estiver na parte anterior do pé. Enfim, tem muita relação. E é uma relação né? direta com a fáscia também, isso, né? É por conta da fáscia, né? Então, é muito legal. Fiquei bem, né? Não sabia que dava pra fazer tanta coisa assim. Agora você vai usar e vai me mostrar os resultados, viu? Exatamente. Estou contando com isso. E até porque a gente acha que, enfim, as pessoas gostam de se divertir, né? Então, assim, Claro! você quer. Fisioterapia é muito chato. É muito chato. Então, se pode ter um dinamismo, é legal. É bacana. A gente fez uma pesquisa aleatória, tá até no nosso canal do YouTube. Pessoas comuns, assim, da rua, que a gente vai encontrando.
que já tinham feito fisioterapia alguma vez na vida. E aí a gente pediu para dar uma nota de 0 a 10 para diversão. O quanto se divertiu quando fez o tratamento. E aí a gente já esperava que as notas iam ser baixas. A gente não tinha dúvida disso. Mas a gente ficou muito feliz, porque todas as pessoas, sem exceção, começaram falando sobre a efetividade. Se sentiram desconfortáveis de dizer que não teve diversão, ou que a diversão foi pouca. Porque às vezes o fisioterapeuta é divertido, isso também conta, né? Claro. Mesmo sem um videogame. Então, as pessoas primeiro falaram, olha, eu quero dizer que funciona, eu indico fisioterapia, eu recomendo que faça, se precisar eu vou fazer de novo. Então ninguém tem dúvidas de que fisioterapia funciona. A gente não precisa mais de evidências científicas para dizer que fisioterapia funciona. A gente precisa de muitas evidências científicas para muitas questões dentro da fisioterapia. Mas de que, né, que fisioterapia reabilita, trata, previne, a gente não tem dúvidas. Agora, as notas para diversão foram um caos, né? Um caos total. Engraçado. Então, eu acho que pensar numa forma de fazer com que o paciente enxergue a fisioterapia dessa forma, de uma forma que não seja chata, que não seja entediante, melhora a fisioterapia. A gente se preocupa muito com isso. Melhora a fisioterapia como profissão, como as pessoas vão, entendeu? Não é, a game terapia não é a única solução para isso. A gente espera que não seja a única, que outras questões, outras pessoas desenvolvam outros recursos. Esse seu trabalho com face é extremamente dinâmico. Então, outras coisas vão trazendo para dentro da fisioterapia um movimento para fazer com que o paciente se interesse em voltar, se interesse pelo tratamento. Você não precisa insistir para ele fazer a lição de casa, o exercício em casa. Ele quer fazer porque ele quer melhorar, porque ele está com aquilo, com o que está acontecendo, né? Aquilo traz prazer para ele. Então, o videogame, de alguma forma, a ideia é essa. Tá cortando. Tradicional. Tá me ouvindo agora? Calma aí. Tava com delay, né? Tava cortando. Com eco. E aí, esses consoles que eu falei para você, tem paciente que dorme durante a fisioterapia. Aqui. Então, alguém que, seu curso é maravilhoso, amei ter feito, Fabiana, que fez o seu curso. Ah, que fofa. Obrigada. Esses consoles que eu te falei são, a gente chama de game terapia não imersiva. De alguma forma, o paciente se sente naquele ambiente, mas ele não está imerso naquele ambiente. Para falar de game terapia imersiva, a gente precisa utilizar um recurso como esse, que é um óculos, né, de realidade virtual. Nesse caso, você coloca o seu celular aqui, e o aplicativo foi baixado no seu celular, né? Então, na hora que o paciente coloca o óculos, ele vai enxergar o ambiente em 360 graus. Então, isso é realidade virtual imersiva. Então, se a gente usar o óculos de realidade virtual como uma forma de game terapia, a gente está fazendo, então, aí game terapia imersiva, né? E a gente desenvolveu um workshop. A gente produziu, filmou e está disponível gratuito durante a quarentena um workshop, que é um workshop Game Terapia Imersiva, que ensina a usar o óculos de realidade virtual como uma forma de game terapia. Então tá no nosso canal do Telegram, é só vocês irem no link da bio do Instagram, aí tem acesso ali para o canal do Telegram, e lá no canal do Telegram a mensagem do workshop está fixada lá em cima, e aí você consegue acessar os 3 links. São 3 módulos, 2 teóricos e um prático, e foi a partir do workshop que a gente já distribuiu em dezembro, depois distribuiu em janeiro de novo e está distribuindo agora, que a gente entendeu que o método Game Terapia 7D podia ser inteiro online, e hoje ele é todo online. Então, o curso completo de Game Terapia, o método Game Terapia 7D, que ensina a usar os videogames como um recurso, um poderoso recurso terapêutico, fisioterapêutico, em qualquer área da fisioterapia, porque o curso não é exclusivo para assoalho pélvico. Ele é todo online, né?
A Que gente legal. acompanha os alunos em lives semanais, diretamente, tem um contato né, durante todo o curso com os alunos, mas ele é todo online porque as pessoas pediam um curso em Rondônia. Você vai ver, porque isso começa a acontecer. Em Rondônia, no Pará, em Portugal. Então, assim, nós somos professoras numa universidade pública, a gente não tem como ficar se deslocando dessa forma, né, para É ministrar o legal curso. ser online, né? Para Então a poder gente ficar fez. mais gente. Pois é, a gente fez presencial muitas vezes, e aí os depoimentos dos alunos do presencial deram a certeza para a gente de que o recurso, porque não tem ninguém ensinando, né? Então a gente ensina e a gente precisava de pessoas falando, olha, isso que eu aprendi com vocês, eu uso, funciona, meus pacientes, né, da ortopedia, pessoas que trabalham com neuro, pediatria, UTI, hospitalar, pessoas que atendem domicílio, porque os videogames são portáteis, você põe numa bolsinha no ombro e carrega na casa do paciente e liga na TV dele. Então, pessoas que trabalham em diversas áreas da fisioterapia, já cardiovascular, desportiva. Eu acho que se eu trabalhasse com fisioterapia desportiva ou incluísse atletas nos meus atendimentos, o videogame seria muito importante, porque você leva uma quadra de tênis para dentro do seu consultório. Você leva o ambiente real daquele atleta para o treino do gestual esportivo. Ela perde urina quando ela, né, por exemplo, salta no saque do tênis, né, já que a gente está falando de tênis. Então, é ali, na atividade do jogo, que ela gosta de fazer, que ela sabe, que você vai treinar, que você vai colocar um biofeedback, vai ver como aquilo está funcionando, como essa sinergia acontece, como a respiração junto com a ativação durante o gesto, onde ela perde. Então, o método desenvolveu isso, né? Essa forma de você conseguir usar os recursos que a gente já tem da fisioterapia junto com o videogame na atividade funcional. Né? Então, E a imersiva tem essa característica da pessoa se sentir num ambiente diferente desse que está vendo aqui agora. Né? Então, a gente fez até um desafio, exercícios com videogame, agora na quarentena, e aí a premiação eram 3 óculos desse de realidade virtual. Uau! Já foi, já? Já foi, acabou essa semana. A gente enviou hoje os óculos, Karen pôs hoje no correio os 3 óculos, e aí tinha que usar o videogame de alguma forma dentro de casa, para lazer mesmo, porque a gente estava incentivando, a gente continua incentivando o exercício na quarentena, e o videogame, como é o ser game, é ótimo, né? A gente deu entrevista para vários jornais sobre isso agora na quarentena, porque as pessoas ficaram curiosas de como usar o videogame, por que o videogame é bom, né? As pessoas falam tanto do sedentarismo com o videogame, né? E aí, por que o videogame é bom? E aí a gente fez esse desafio e as pessoas usaram muito, postaram os filhos jogando, os maridos, a família toda. Foi bem legal, bem legal. E esses óculos de realidade virtual que usam o celular, né? Porque a gente tem óculos de realidade virtual muito caros mesmo. Então, mas esses que usam o celular, quanto você pagaria? Ó, eu tenho esse, que é um VR Box, que é esse que a gente usa no workshop, que tem outros modelos que não chamam VR Box, mas eles são iguais, como esse, por exemplo, que foi distribuído pelo McDonald's no McLanche Feliz. Agora você já não vai mais falar o preço que você ia falar. Tá vendo? Só que ele é diferente, você abre aqui, coloca, tem as lentes, ó, e aí você fecha e o paciente coloca. É porque tá sem o elástico, mas ele tem o elástico também para prender na cabeça, né? Tá ao contrário. Tem o elástico. E sim, quanto você acha que custa? Eu ia falar R$1.000, mas deve ser mais barato, então. Eu podia te vender um agora, hein? Bobiei. Quanto eu já paguei 5. Eu já paguei R$5. R$5? R$5. Mas calma, não nesse daí, o branquinho. Nesse aqui, exatamente assim. Exatamente. Eu nem sei se foi esse, viu? Porque eu não lembro mais. Eu tenho alguns, então não lembro mais qual foi. Essa parte aí, que é acolchoada, começou a descascar. Eu coloquei um saco de geladinho, sabe? De sorvete. Perfeito. Pronto. Revesti assim, porque ele começou a soltar. Porque ele tem um acolchoado aqui para ficar mais confortável. Então esse aqui é bem antigo, mas eu adoro. Qualquer celular ou não? Qualquer celular. A maioria dos celulares são muito grandes e eles não vão ser compatíveis com o espaço mesmo da bandeja. Mas todos que couberem aqui, eu não tenho nem como mostrar, não tem outro celular aqui, só o meu que está aqui. Mas no workshop a gente mostra tudo isso. A gente mostra
tudo. E a gente desenvolveu, porque assim, os que são mais caros, eles já vêm com um software embutido, você não usa com o celular, ele vem com o software dele, você baixa os jogos dele, compra, enfim, e coloca, o terapeuta tem como ver na tela do computador, porque também instala no computador, o que o paciente está vendo dentro do óculos. Porque na hora que você coloca o celular aqui, você conhece o jogo, você já deu as orientações para o paciente, mas na hora que você coloca, você não vê mais o que o paciente está vendo. Aí a gente desenvolveu uma forma de espelhar a tela do celular no seu computador, tanto para Windows como para Mac. E a gente ensina no workshop como espelhar para você ver em tempo real no seu computador o que o paciente está vendo aqui. Então a gente tornou esse óculos, que é um óculos utilizado com smartphone, diferente do de alto desempenho, tão potente ou tão efetivo quanto o de alto desempenho, né? Por R$5. Não, hoje a gente não encontra mais no mercado. Hoje a gente não encontra mais no Mercado Livre, tá chocada, né? Por R$5, mas você vai achar por 15. Às vezes o frete é mais caro. Pra gente que tá na Bahia, geralmente o frete é mais caro. Entende? A gente encaminhou agora os óculos. A gente encaminhou os óculos agora para as 3 vencedoras e pagamos mais no frete do que a gente pagou nos próprios óculos para poder encaminhar. Então, é isso, é muito barato. E o workshop está gratuito, então é tudo de graça, praticamente. Me manda depois pro WhatsApp para eu colocar lá no meu Instagram. Isso, vou colocar. Para divulgar logo. Tá. Porque até o final da quarentena, usarem, assistirem, é importante usarem, dizerem pra gente como foi, né? Porque não é só para assoalho pélvico, quem trabalha com ortopedia, quem trabalha com neuro, pode adaptar, vai adaptar. Na prática, a gente dá exemplos de várias possibilidades, associando na prática ao biofeedback, associando a eletroestimulação, associando carga. A gente fez prática mostrando tudo isso. Que legal. E aí é isso. Então, quando a gente pensa em recursos associados ao videogame, a gente fala desses do Nintendo, do Xbox, do PlayStation, você pode colocar o paciente, por exemplo, em cima de uma cama elástica enquanto trabalha. Dá para colocar a bola, por exemplo, né, a bola suíça, em cima do balance, o paciente sentado em cima da bola. Verdade. Dá para colocar paciente sentado dá para colocar paciente sentado em cima da bola com o pé no balance. Entendeu? Com o balance no chão. Então, a gente foi criando infinitas mesmo adaptações nesse método para que as pessoas... E a partir daí, quem estiver usando vai criar mais ainda. Porque é a sua realidade, o seu paciente, os seus materiais, né? Você vai dando o seu jeito de incorporando. A gente tem alunos que mostram pra gente, mandam vídeos pra gente de coisas que a gente não tinha pensado. Porque é aquela realidade, que bacana. né? Então... Karen colocou aí o link, que é o link do Telegram, eu acho. Que vocês não vão conseguir clicar. Mas eu te mando depois, mas quem quiser pode copiar. Porque eu coloco arrasta para cima, sabe? Sei, então pronto, eu te mando. Aí a pessoa clica lá e vai. Pronto. E aí consegue ir direto pro nosso canal do Telegram. E no canal do Telegram a gente fala de game terapia o tempo inteiro. Então, se sair um artigo, se a gente estiver desenvolvendo alguma coisa, se a gente vai colocando ali o tempo todo tudo que está acontecendo para quem tem interesse, né, em utilizar o videogame para poder ir acompanhando e perder o medo, porque a gente fala que parece que tem um monstro da caixa, sabe? Tem pessoas que chegam no nosso curso, quando a gente fazia presencial era mais comum. As pessoas chegavam e falavam assim, eu tenho esse. Eu falei, e aí, você já usou, já testou, já experimentou? Quais as dificuldades? Eu tenho uma dificuldade de tirar da caixa, porque eu acho que eu não vou nem saber ligar. Então, essa questão da tecnologia assusta, a gente sabe que assusta. Então, o método é detalhado, assim, a gente destrói o monstro da caixa mesmo. Uma das fases do jogo é essa, porque o método é construído em cima de fases do jogo, e uma das fases do jogo é essa mesmo. Conseguir destruir esse monstro da caixa para você ligar. Essa coisa de instalar. Vamos instalar o videogame. Gente, é saber aonde encaixar o que no que, e a gente vai mostrar ali, a pessoa vai ligar e acabou. Então, e é daí pra frente, entendeu? Então, se você começa a usar, pega essas ideias e começa a usar, quando vem uma tecnologia nova, você tem coragem. Agora, se você não conseguir usar isso que a gente desenvolveu, quando chegam os novos, e é só daqui pra frente, né? Porque a gente sabe que videogames numa velocidade impensável.
você nunca vai tendo coragem, você vai achar que sempre vai ficando mais difícil, porque eles vão ficando mais tecnológicos mesmo. Mas se você já usa, você já tem mais, né? E acho que foi isso, trabalhando com assoalho pélvico, desde o tempo que a gente se conheceu, é que veio essa minha necessidade maior mesmo de trazer alguma coisa que fosse mais interativa mesmo, mais divertida e com efetividade para dentro dos tratamentos, né? Karen já usava muito mais tempo. O mestrado dela foi com crianças numa escola pública, trabalhando postura com Xbox. Muito Que legal. legal. E o doutorado foi com Xbox também, adultos com Parkinson, idosos com Parkinson. Uau. Parkinson, a gente tem muitas publicações com Parkinson, do nosso grupo, da UFBA. A gente publicou também para disfunções do assoalho pélvico, a gente também tem publicações, revisões sistemáticas, publicadas pelo nosso grupo lá. E é isso, a game terapia, o método game terapia 7D é baseado em evidências, então não é uma invenção, entendeu? Eu peguei o videogame de casa e resolvi que agora a gente vai usar na fisioterapia sem evidências. A gente tem evidências científicas que sustentam o uso dos videogames. É reconhecido pelo COFITO como um recurso fisioterapêutico, então só falta a gente usar, né? Muito legal. Mesmo. Gostei. Eu quero uma vaga do seu curso, se ainda tiver. Essas vagas do seu curso acabam muito rápido. Claro, me manda um WhatsApp que eu te coloco. Vou mandar, eu quero. É porque não é para muita gente, daí parece. Enfim, Exclusivo. é porque. Não, é porque não. Na verdade, não, imagina, não é para ser isso. Eu sei. Mas é porque. E é pelo Zoom, então dá medo de dar alguma coisa errada, né? Então, tipo, sei lá, é para 30, 40 pessoas, então. Aí se põe muita gente, dá medo de, sei lá, dar um pau. Mas por isso. Entendi, mas também porque você quer que as pessoas aproveitem, né? Então, se tem muita gente, você não consegue tirar dúvida de todo mundo no tempo, não consegue, enfim. Sim. É qualidade, eu entendo, é isso mesmo, tem que ter. Se essas vagas tiverem acabado, eu fico pro próximo, não tem problema. Não, acho que tem. Mas eu quero, fiquei super interessada. Eu acho muito importante, muito mesmo. E o método Game Terapia 7D, de tempos em tempos, a gente abre uma nova turma. Isso. Por tem que me falar para divulgar também. Quando tiver, eu te falo. Por enquanto não está aberto, mas em breve a gente vai abrir uma turma nova e aí eu te falo. Mas por enquanto, assistam o workshop Game Terapia Imersiva. Para que, né? E me dar sua manda, opinião. lógico, me manda por WhatsApp mesmo o link, porque aqui eu não vou conseguir pegar. E aí eu mostro lá para as pessoas. Tem um monte de gente que eu vi que está interessada aqui na. Pronto, então. Ótimo, vou te mandar. Sigam Game Terapia Brasil. A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, enfim, no canal do Telegram. Sigam, porque aí a gente fala todos os dias, tem conteúdo sobre Game Terapia lá. Vamos passar o olho, então, nas mensagens para ver se teve alguma pergunta que a gente não... Meu mestrado foi sobre o uso de realidade virtual com paralisia cerebral. Olha aí, ó, as pessoas já usando. Muito legal. Eu lembro que lá quando a gente terminou, quando eu terminei lá na faculdade, você falou que queria fazer alguma coisa. Era seu doutorado, não era? Você fez? Meu doutorado foi com um software. Eu desenvolvi um software de avaliação. Foi. Já tinha essa pegada da tecnologia. Assim, foi meu doutorado mesmo, foi isso mesmo. Sim, foi que ano, Laura? Vai fazendo nossas contas aí. Quando você foi minha aluna? Eu comecei a ensinar em 98, eu acho. Eu me formei em 2005. Então eu fui sua aluna em 2004. 5 anos, né? Não, o meu foi 4 anos. 4 anos. A minha foi a transição de 4 para 5. Então foi 2004 e 2005, né? Porque foi a disciplina e depois o estágio, não foi? Foi isso. Então, ó, desde 2004. Aqui, 16, a pessoa que falou que dorme durante que os pacientes dormem, não vão mais dormir, porque agora você vai usar videogame, vai fazer o curso da Laura, não tem mais como dormir. Primeira vez que eu ouço falar da game terapia na reabilitação da pelve, só conhecia os games do biofeedback. Estou amando. É muito diferente. É muito diferente.
Eu super valorizo as empresas que estão desenvolvendo jogos específicos para fisioterapia, mas a gente tem que ser sincera que não chegam aos pés dessa tecnologia que a gente tem para diversão, para lazer hoje, né? Porque a Microsoft, porque a Nintendo, porque como compete com, né? E vamos aproveitar o que tem. Tudo é útil, né? Então, se você tem o biofeedback, que tem possibilidades de game já dentro do biofeedback, eu acho importante usar, mas eu acho que quando você usar o comercial, você não vai mais usar aquele daquele jeito. Eu acho que as pessoas subutilizam aquele, sabe? Do que já vem, que você pode associar ao biofeedback. Eu acho que dá para criar muito dentro daqueles jogos que são desenvolvidos. Na gestante é possível usar a game terapia muito, muito. Tem uma live dia 30 pré-marcada. Eu estou dando um spoiler. Dia 30 desse mês, com a Aline Manta, que trabalha com obstetrícia, sala de parto, preparação para o parto, que a gente vai falar de game terapia na obstetrícia. Então, se vocês estiverem seguindo aí, toda quinta, às 20h20, então em 2020, as nossas lives são às quintas-feiras, às 20h20, né? 20 horas e 20 minutos. A gente faz uma live toda quinta, então a Game Terapia Brasil está ao vivo toda quinta, e Amanhã é um papo sobre fisioterapia online, sobre essa telereabilitação. Quanta vantagem na game terapia. Sou estudante de físio, o tema do TCC será sobre diástase. Dá para trabalhar diástase com videogame. A conscientização que Laura vai ensinar nesse curso é importantíssimo para trabalho de diástase, senão não tem como trabalhar a sinergia abdominopélvica. Alguém perguntou qual é o tema da live, eu acho que agora já entenderam. A gente não fixou um tema, que era game terapia sólio pélvico. Eu acho que é isso. Me diga aí, a gente tem acho que uns 3 minutos pelo meu cronômetro ali. Vão derrubar a gente. 1 hora passa assim. Muito, passou muito rápido, mas eu fui ver agora. Foi muito legal, porque realmente eu não sabia de tudo. E olha que eu me mantenho atualizado, né? Assim. Mas eu não sabia que dava para fazer. Na verdade, eu nunca tinha pensado que dava para fazer, tipo, trabalhar essa parte de mobilidade mesmo, de trabalhar as articulações, enfim, não pensando só no assoalho pélvico, pensando no corpo como um todo. Muito legal. Tem um campo enorme. Eu acho que tem pouca gente sabendo, tem mais gente saber a respeito mesmo. Nosso trabalho tem sido esse, então, divulgar cada vez mais o uso da game terapia na fisioterapia e também nas disfunções do assoalho pélvico, que é uma área que precisa de terapias inovadoras, né? Que a gente dinamize mais esse tratamento. Para mim foi um prazer te encontrar de novo. Dá uma saudade, Lores! Ai, gente, já vai de Lores. Muita saudade, né? Prazer, tô super orgulhosa, viu? E agora a gente tem que manter esse contato e eu quero... deu um aviso aqui, 1 minuto e 2 minutos restantes. Ele não avisava antes, não. Começou a avisar agora. Nunca tinha avisado nas minhas lives. Super orgulhosa mesmo do caminho que você construiu, da profissional que você é. E muito feliz por você, viu? Obrigada. Obrigada por você pelo convite. Obrigada por ter cedido esse tempo para estar aqui, batendo esse papo. Muito, muito legal. Foi um super prazer. Adoro você, adoro seu trabalho também. Também, viu? Obrigada. Vamos tirar uma foto sorrindo, assim, tipo... Faz aí, depois você me manda. Então tá ótimo, então eu te aguardo mandar as coisas e aí, lógico, vai no meu curso, vai ser um prazer. Vou adorar. Obrigada, pessoal, por todo mundo que esteve aqui. Obrigada mesmo por todo mundo que acompanhou essa live e a gente vai se encontrando nas próximas. Amanhã, live 20h20, às 20 horas e 20 minutos, Karen vai fazer uma live sobre telereabilitação, fisioterapia online, com um fisioterapeuta convidado também. Que legal. Obrigada, viu, Laura? Obrigada, beijão. Obrigada, gente. Até mais.